Quando Stephen Curry assiste a um jogo do Dallas Mavericks, existe um reflexo, um instinto que ele não consegue desligar. Seus olhos procuram por Klay Thompson na quadra, procuram pelo número 31, se mexendo sem a bola, saindo de um bloqueio, encaixando o corpo no corner para receber um passe e arremessar em meio segundo. Só que agora isso acontece com uma sensação estranha, porque por mais que a NBA siga, por mais que o calendário vire, por mais que o jogo continue, algumas separações parecem erradas, e essa é uma delas. Teve um momento, inclusive, bem engraçado e curioso que aconteceu recentemente, que o próprio Stephen Curry contou sobre ele, né? Tava tendo um jogo entre o Dallas Mavericks e o Utah Jazz. O Klay Thompson arremessou 2 bolas de 3 pontos que foram convertidas, e aí na terceira que ele vai arremessar, o Stephen Curry já tá comemorando, falando: arremessa mesmo, Klay Thompson. E aí o filho dele escuta, o filho dele tava no quarto com ele assistindo ao jogo, e aí escuta o Curry falar isso, né? Tipo, arremessa mesmo, Klay. E aí ele fala: ué, o filho do Curry falando: por que o Klay Thompson está jogando e você está em casa? E aí o Curry teve que explicar para o filho dele que eles não jogavam mais juntos. Além disso, Stephen falou algo pesado, algo que é quase uma confissão, dizendo que são esses momentos que batem, que as coisas evoluíram, mas que também lembram o quão especial foi e o quão infeliz é a realidade agora. Porque o que era para ser uma história perfeita, com Curry, Klay e Draymond Green envelhecendo juntos, uma dinastia fechando o ciclo do jeito certo, virou um fim frio, estranho, com ressentimento, com silêncio e com aquele gosto amargo de que dava para ter sido diferente. Até o próprio Draymond Green, que parece meio fechadão, meio durão, mas ele disse em entrevista também que quando falam que ele e o Stephen Curry são a dupla mais longeva da história da NBA, ele diz: deveria ser o trio mais longevo da NBA. Dizer simplesmente que o Klay Thompson quis sair é muito cruel. Também não é verdade dizer apenas que o Warriors não quis pagar o salário dele. A verdade é que um monte de coisa foi se acumulando por anos, até estourar. E provavelmente o centro de tudo isso foram as lesões. As 2 lesões que mudaram a carreira de Klay e também afetaram a forma como o Warriors passou a enxergá-lo. Nesse vídeo nós vamos entender como Klay Thompson tem tido o pior início de uma temporada da história da sua carreira, mas para isso a gente precisa voltar um pouco no passado, entender as suas lesões, entender os seus dramas vividos na sua saída do Golden State Warriors, porque isso afeta diretamente a sua confiança para esse presente momento, onde ele tem sido um peso e se tornou até um jogador banco de reservas em alguns momentos da temporada no Dallas Mavericks. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ser lembrado sempre que sair um vídeo novo e também deixar o seu like para fazer com que o YouTube impulsione esse conteúdo para outras pessoas. Jogo 6 das finais de 2019. Aquela cena é cinematográfica. Klay Thompson voando para a enterrada no contra-ataque, caindo, levantando, mancando, voltando para a quadra e ainda batendo 2 lances livres antes de sair para ser atendido e analisado. Aquilo virou uma lenda. Chamaram ele de guerreiro, só que isso teve um alto preço. Ele rompeu o ACL ali, e quando ainda estava reconstruindo o corpo e a cabeça, veio a pancada pior: Aquiles, em 2020. Resultado, ele ficou 941 dias sem jogar basquete na NBA. 941 dias. Você não perde só tempo quando esse tipo de coisa acontece. Você perde ritmo de jogo, você perde atleticismo, você perde explosão e perde também a confiança no que o seu corpo é capaz de fazer novamente. E principalmente, você perde o lugar que tinha no mundo. Porque a liga não te espera, o time não te espera. E a memória do torcedor é emocional. Se você volta e já não é exatamente o mesmo, começam as comparações. E no caso do Klay Thompson, a comparação é impossível de vencer. Ele voltou para competir contra o próprio passado. Pense como a confiança no seu próprio jogo ficaria abalada depois de viver tudo isso. Ele conseguiu voltar e ajudar no último título do Golden State Warriors. Isso é verdade, isso é real. Porém, ali foi o início da queda, o início do fim da relação entre Klay Thompson e o Golden State Warriors. E foi aí que a história ficou mais pesada, porque não era mais sobre a bola cair ou não cair, era sobre respeito. Era sobre como a organização tratava um cara que deu sangue por 12 anos. E segundo fontes de bastidores citadas, o Klay Thompson começou a sentir que o Warriors o via como uma mercadoria danificada. Como se ele tivesse feito tudo e no final virasse um risco no balanço da franquia. E é aqui que entra um ponto que pouca gente gosta de discutir, principalmente entre os jogadores. A questão do orgulho. Porque Klay Thompson pode parecer um cara quieto e discreto, mas ele é um cara muito orgulhoso. Klay é competitivo em um nível absurdo. Ele se cobra, ele se compara com os melhores, ele carrega a história do Warriors dentro dele. E quando você é assim, qualquer sinal de desvalorização vira veneno. O Golden State Warriors disse que ofereceu uma renovação de 2 temporadas e 48 milhões de dólares para o Klay Thompson. Porém, segundo ele mesmo,
A história não foi bem assim e essa proposta nunca se tornou concreta. Klay se sentia desvalorizado, ele se sentia congelado, como se o Golden State estivesse esperando para fazer uma proposta oficial por ele, enquanto buscava outras pessoas na agência livre, enquanto buscava outros jogadores por meio de trocas, e que ele seria um plano B, plano C ou plano D. Nesse caso, segundo o próprio Klay, ele ficou esperando e a proposta nunca chegou. E é aqui que começa a polêmica de verdade, porque dá pra contar essa história de dois jeitos. O jeito da franquia, que foi responsável respeitando seus limites para não prejudicar o seu legado, e o jeito do jogador, que se sente empurrado pra fora do jeito mais covarde possível, sem dizer uma palavra clara, frente a frente com o jogador, mas o tornando apenas um plano B, C ou D, como eu mencionei, até que ele percebesse que não era mais prioridade. E Klay Thompson entendeu. Quando um ídolo entende que virou segunda opção, é ali que a relação morre. Não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa de uma entrevista explosiva ou polêmica. A relação morre em silêncio. E então ele foi olhar o mercado. O Lakers e o Mavericks eram possibilidades. E ele escolheu Dallas. Isso também é importante. Ele virou as costas para mais dinheiro no Los Angeles Lakers porque acreditava que em Dallas era a melhor chance de vencer novamente. Ele queria um novo número, inclusive trocou o número 11 que vestia no Golden State Warriors pelo 31 no Dallas Mavericks. Ele queria uma nova cidade, ele queria novos treinadores, ele queria novos companheiros de time, ele queria um novo ambiente onde ele pudesse ter paz e pudesse voltar a competir. E ele enxergou esse lugar no Dallas, preferindo a cidade de Dallas ao invés da cidade badalada de Los Angeles e todos os holofotes que existem lá. Talvez Klay Thompson estivesse buscando por uma lua de mel, porém ele acabou caindo no caos que estava o Dallas Mavericks. O Dallas vinha de mudanças pesadas, houve a troca do Luka Doncic, o jogador que o Klay mais queria jogar junto. Isso é importante, porque muda completamente o motivo pelo qual ele assinou. E para piorar, a franquia ainda estava lidando com revolta de torcedores e consequências internas, com mudanças na diretoria e um clima de instabilidade. Dentro de quadra, a coisa ficou feia rapidamente. Ataque travado, criação limitada, elenco mal encaixado e, como se não bastasse, o time ainda sofria sem um armador criativo em pleno funcionamento, aguardando Kyrie Irving se recuperar do rompimento do ACL. Agora pare e pense comigo. Klay Thompson é um dos maiores arremessadores da história, mas ele sempre foi o cara que funciona melhor quando o time tem organização, quando tem criação, quando tem movimentação de bola e trocas rápidas de passes. Ele não é o cara que vai quebrar a defesa no drible, entrar no garrafão e criar tudo do nada. Esse nunca foi o jogo dele. Ele corre, ele corta, ele aparece e a bola chega limpa. E em Dallas, nesse começo, nada disso funcionou. E o resultado é que quando um jogador que está acostumado a arremessar parado depois de receber um passe começa a ter que criar os seus próprios arremessos com dribles e movimentações difíceis, as coisas começam a não dar certo e a bola não entra. E então os números aparecem para comprovar o desastre. Na temporada de 2025-26, cada estatística grande dele é a pior da carreira. Pontos por jogo despencando, aproveitamento geral em torno de 36% e a mais simbólica de todas, os arremessos do perímetro. O aproveitamento para 3 pontos em torno de 35%. O que não seria tão ruim se ele fosse um novato que arremessa depois de um drible, mas que é inaceitável para alguém experiente que arremessa após um passe. E não parou por aí. Um rating ofensivo péssimo. Entre os jogadores que jogam pelo menos 15 minutos por partida, ele estava entre os piores, se não o pior. Se compararmos com jogadores que são titulares, certamente ele ficaria em último. Quando você lê isso, não parece real, mas é isso. É o tipo de dado que transforma uma má fase em manchete, em meme, em crise. E foi aí que ele perdeu a vaga no time titular. Agora, na maior parte dos jogos da temporada, ele vem do banco. O técnico Jason Kidd tirou Klay Thompson do quinteto e colocou outro ex-Warriors, D'Angelo Russell, acima dele naquele momento. E o treinador até tentou amortecer, dizendo que não era permanente, que era apenas momentâneo enquanto o Klay Thompson recuperava o seu ímpeto ofensivo vindo do banco. Só que esse é o tipo de frase, o tipo de afirmação que soa como uma bomba caindo dentro do vestiário ou dentro dos ouvidos, do coração de um jogador tão orgulhoso como o Klay Thompson. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa é uma ferida aberta ainda com o Klay Thompson, porque quando ele saiu do Golden State Warriors na sua última temporada, ele já estava vivendo alguns momentos onde ele vinha do banco. Então a ironia é cruel. Ele troca de time, troca de número, troca de cidade e cai no mesmo roteiro. Só que dessa vez, ele não está mais com Stephen Curry do seu lado. Ele não tem mais Draymond Green do seu lado.
Ele não tem mais Steve Kerr do seu lado e outros jogadores ou pessoas que trabalharam com ele como profissionais da parte tática ou técnica. Agora ele está sozinho. O próprio Draymond Green, em outro momento, deu entrevista dizendo sobre o quão estranho era ver o Klay Thompson meio que sozinho em quadra, discutindo com o calouro do Miami Heat ou com o Ja Morant. Que isso não era normal e não era comum. Porque esse é o detalhe que ninguém coloca na planilha, a solidão. No Warriors, quando o Klay Thompson se irritava, tinha um ecossistema, tinha cobertura, tinha história, tinha respeito. Em Dallas, não dá pra provocar mostrando seus anéis de campeão ou seu legado. É cruel, mas é assim que a narrativa funciona quando você já não faz mais parte da dinastia. E no meio de tudo isso, Curry e Klay ainda tentam manter a humanidade. Curry foi jantar na casa de Klay. Organizou um encontro com Green, com o assistente técnico e com amigos. Jogaram jogos de mesa, brincaram, conversaram, ficaram até tarde juntos. Curry disse que aquilo acabou virando uma aceitação do fim da história. Não precisava falar do fim propriamente dito. Não precisava falar sobre sentimentos, porque 12 anos não somem do nada. Só que no dia seguinte eles viraram rivais. E Klay Thompson jogou com emoção. Fez 17 pontos, roubou um passe do Green, deu toco no floater do Curry no clutch e o Mavericks venceu. Depois, chegou para o Warriors a informação de que Klay Thompson havia comemorado no vestiário e falado sobre o erro do Golden State de ter dispensado ele ao invés de o priorizar. Após isso, Draymond Green foi perguntado sobre essa reação tão emotiva de Klay Thompson e ele disse que era apenas o esperado, que jogou junto de Klay por 12 anos e sabe como ele tem emoções. Isso é o Klay Thompson. Ele é coração, ele é orgulho, ele é o cara que vai te provar que você tá errado. O problema é que em Dallas, ele não tem provado nada com constância. E aí entra a pergunta que ninguém gosta. É físico? É mental? Ou é os dois juntos? Fisicamente, lesões de ACL e Aquiles deixam marcas que o olho comum não vê. Estabilidade, tempo de base, o jeito que você para e levanta, o jeito que você gira para alinhar o corpo, o detalhe que separa um arremesso limpo de um arremesso meio atrasado. E para um arremessador, meio segundo atrasado é a diferença entre splash e brick. A bola ir direto para a redinha ou amassar o aro. Mentalmente, cada erro pesa mais quando você é uma lenda. Porque uma lenda não erra o normal. Uma lenda erra e vira pauta. Uma lenda erra e vira debate sobre o seu legado. Uma lenda erra e levanta o questionamento se ele está acabado. E isso gruda na pele. Ainda mais quando você está tentando se reinventar. E ao mesmo tempo, o mundo exige que você seja o mesmo cara que passou dos 40% de aproveitamento durante 9 temporadas na NBA. E estruturalmente, o Dallas não está ajudando. O próprio contexto do time, com pouca criação, com uma construção estranha e com jogadores colocados em funções improvisadas, como o uso do Cooper Flag na armação em certos momentos, fez com que Klay Thompson recebesse menos do que ele precisava para ser o que o Klay fazia no Golden State Warriors. Menos catch and shoot, menos ball on time, mais arremessos difíceis, mais arremessos fora do ritmo, mais arremessos que não são os arremessos dele. Só que tem um detalhe que deixa tudo ainda mais polêmico. Quando você vê o Klay Thompson jogando, você ainda vê um cara orgulhoso. Ele não vai dar desculpa dizendo que são as lesões que atrapalham os arremessos dele. Ele não vai dar uma desculpa dizendo que é o sistema como o time tem jogado. Ele vai continuar dizendo que ele vai te provar, que ele vai melhorar e vai conseguir voltar a jogar no nível dos 40% de aproveitamento. Mas ao mesmo tempo, o ambiente da NBA não é um grupo terapêutico. É uma máquina capitalista. E quando você está entregando o pior rating ofensivo da liga, ninguém vai te dar apoio. Ninguém vai ter pena de você. Eles vão te tirar do quinteto. Eles vão explorar trocas por você. E se o seu contrato de alguma maneira pesar no salary cap do time, você vai ser negociado. Ele até teve um mês recente com mais de 40% de aproveitamento para 3 pontos. E o time foi bem em algumas partidas. Ele teve um jogo vintage contra o Clippers com 23 pontos, sendo 17 apenas no quarto período. Teve aquele momento de ok, talvez ele ainda consiga jogar. Mas a pergunta que fica é, será que isso ali foi apenas um lampejo, um brilho final da sua carreira? Ou a gente pode realmente esperar porque o Klay Thompson está voltando? E quando se fala que a diretoria deve explorar o mercado de trocas por ele perto da trade deadline, isso não é fofoca. Isso é o que acontece quando o time precisa se mexer e um veterano com nome grande não está entregando impacto proporcional. Porém, hoje o seu contrato é um empecilho nas negociações, porque além dos 16 milhões que ele recebe nessa temporada, ele ainda precisa receber mais 17 milhões no ano que vem. Você não troca um contrato assim fácil, principalmente quando você não está jogando bem. Vejam o caso do Russell Westbrook, a demora que foi para ele conseguir um contrato.
E o contrato que ele conseguiu foi de 3 milhões com o Sacramento Kings. Imagine o que dariam para o Klay Thompson vendo que ele está tendo o pior rating ofensivo da liga. E aí a história vai ficando amarga. Porque Klay foi para o Dallas acreditando que era o caminho mais fácil para um último título. Ele queria um elenco competitivo, queria a chance de vencer, queria a sensação de estar perto novamente. E quando perguntaram para ele no vestiário da arena, depois de uma eliminação no play-in, se ele assinaria do mesmo jeito, sabendo que o time mudaria tanto, ele quase implorou. Ele respondeu: não façam isso comigo, não me perguntem isso. Ele disse que não tem uma máquina do tempo e que não olha para trás, porque se olhasse, não teria conseguido se recuperar das suas 2 lesões gravíssimas. Ele tentou ser profissional, diplomático, mas só de assistir a entrevista, só de ver a sua reação, a gente consegue perceber que tem arrependimento. A verdade é que nessa história não houve um vencedor, porque o Warriors perdeu parte do seu coração, Klay Thompson perdeu parte da sua alma, e o time de Dallas herdou mais problemas para lidar. E chega um momento delicado que a gente também precisa falar. Porque o Golden State Warriors pode ter tomado a decisão mais fria de toda a sua história ao não renovar com Klay Thompson, mas também talvez tenha sido a decisão mais acertada que eles tomaram em toda a sua história. Porque o time já não via Klay Thompson como um pilar para o futuro. Eles estão tendo problemas com Draymond Green envelhecido agora mesmo. Imagine o caos que seria ainda ter que lidar com o orgulho de Klay Thompson. E é óbvio que ainda existe amor. O próprio Stephen Curry falou que gostaria de ver ainda Klay Thompson jogando com eles, nem que fosse uma última partida de despedida, um fim para a dinastia, uma aposentadoria de respeito. Mas será que ele ainda pode dar a volta por cima e voltar a ser um arremessador de confiança para momentos decisivos, ou veremos apenas mais alguns raros lampejos de um dos melhores arremessadores da história? Porque hoje, nós ainda não olhamos para Klay Thompson como um veterano role player, mas o analisamos como um splash brother, como um símbolo, como um cara que já decidiu jogos de título, e quando esse cara começa a temporada com um rating ofensivo tão ruim, o colocando entre os piores jogadores da liga, tendo ainda um contrato de 2 temporadas e mais de 30 milhões para receber, isso vira um fardo. O legado de Klay Thompson está garantido. Nada apaga os 4 títulos, nada apaga os recordes, nada apaga o que ele foi. Só que a carreira ativa dele entrou naquele território em que o passado não te protege mais no presente. Ou nós vamos assistir Klay Thompson se ajustar, reencontrar o arremesso, pegar ritmo e transformar esse momento horrível numa história de superação tardia, mostrando que ele ainda é útil e pode competir, ou nós vamos assistir um fim trágico para alguém tão marcante na história recente da liga. Talvez nós iremos assistir um fim silencioso, sem anúncio, sem aposentadoria dramática, só com o jogo te empurrando para fora pouco a pouco. Primeiro você perde minutos, perde arremessos, depois você sai do time titular, na rotação do banco de reservas você vai perdendo espaço, até que chega o momento que você só entra no garbage time ou quando alguém se lesiona. Se você acredita que tudo isso que o Klay Thompson tem vivido é só uma má fase, que ele vai sim conseguir dar a volta por cima, deixa aqui nos comentários. Também deixa aqui nos comentários se você acredita que o Klay Thompson não vai ser mais um jogador relevante na liga e que vai ter que assinar um contrato de 1 milhão por temporada mesmo, aceitando um papel mais de um veterano que precisa mentorear jovens jogadores. É importante demais que você se inscreva no canal, ative as notificações para ser lembrado quando sair mais vídeos como esse e também deixando o seu like para fortalecer o nosso conteúdo.